Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E vocês devem ter acabado de ler a alegoria da caverna de Platão, né? Que está num diálogo ali dentro do banquete. E é bem interessante você, mesmo depois que passar esse período de estudos, no final de semana, volta aí para ler novamente esse diálogo, porque ele tem muitas nuances, muitos significados importantes para nós que queremos não apenas aprender mais uma disciplina que é a filosofia, mas queremos amar o conhecimento, amar a sabedoria. E a gente sabe que todas as vezes que a gente busca o conhecimento e encontra certas verdades acerca da vida, nós vamos encontrar certos obstáculos. Porque quem encontra a realidade da vida, a verdade da vida, sempre quer compartilhar isso com outras pessoas. Quem pensa por diversas perspectivas gosta de estimular outros que estão vendo apenas numa perspectiva só a ampliarem os seus horizontes. Ou seja, quem saiu da caverna e encontrou as formas como elas são, os seres, agora está debaixo da iluminação do sol. Toda pessoa que sai e vê o mundo como ele realmente é, gosta de voltar lá na caverna e tentar, né, tirar as algemas, as correntes das pessoas e levá-las até aquela nova percepção. Mas a gente sabe que ao redor de toda a história da humanidade, isso nem sempre foi fácil. Aliás, é muito difícil alguém que está dentro da caverna, vendo apenas as sombras, acreditarem que existe um mundo fora dali. Um mundo fora daquele aquário, daquele mundinho particular. Mas é um desafio que todos nós temos, uma vez que entendemos, que enxergamos a realidade um pouco mais próxima daquilo que ela verdadeiramente é. Então pense nesses significados, eu acho que vai fazer bem para você e vai te ajudar não apenas em relação à disciplina de filosofia, vai te ajudar como um todo na existência. E enquanto nós pensamos sobre isso, eu quero dar um salto e tratar um pouco sobre Aristóteles e os tipos de conhecimento, a organização do conhecimento e aquilo que ele pensava a respeito da abstração. Veja, Aristóteles é um discípulo de Platão e não é um discípulo cego, manipulado por Platão, alguém completamente dirigido pelo pensamento de Platão. Platão era alguém que ele amava muito, considerava muito, tinha autoestima, porém, Aristóteles não tinha medo de discordar, de discutir certos assuntos, de pensar por outras perspectivas. E fez com que a sua filosofia distinguisse de maneira muito clara do pensamento do próprio Platão, tá? Então, eu sempre gostei de pessoas que têm seus referenciais, têm os seus professores, têm aqueles que os influenciam, no entanto, conseguem pensar com a própria cabeça, possuem uma, uma independência de pensamento, tá? E é assim que nós precisamos ser na vida. Você pode ter várias pessoas que te inspiram, mas nunca permita que ninguém manipule o seu pensamento ao ponto que você não consiga pensar por si só. E Aristóteles é esse cara que pensava por si só. E ao contrário de seu mestre, ele não desprezava o conhecimento sensível, porque para Platão o conhecimento sensível, ou seja, o conhecimento adquirido por meio dos sentidos, ele era um conhecimento muito parcial, incompleto, inseguro, porque para Platão o verdadeiro conhecimento só se dava a partir da razão e a partir do mundo das ideias. E o mundo sensível e os sentidos que provam desse mundo sensível é muito imperfeito para Platão. Já Aristóteles não, ele vai trazer isso para o seu pensamento, ele vai dizer, olha, o mundo sensível, ele tem o seu valor, ele tem a sua perspectiva a ser considerada.
Inclusive, a gente tem aqui na apostila um manuscrito medieval com textos de Aristóteles. Olha que legal. Então, Aristóteles é esse cara que vai classificar as coisas, que vai querer, vai classificar as coisas segundo a espécie, os gêneros e outras características. Ele vai além de Platão, né? E uma vez que ele valoriza essas outras coisas, que Platão não valorizava muito, então, dando essa importância, ele vai além na sua reflexão, ele vai identificar as causas das existências das coisas e as suas transformações, sem medo de tatear ou de explorar esse mundo sensível, tá? Como Platão achava que o mundo sensível são sombras daquilo que existe no mundo perfeito, então não há muito por que se debruçar diante desse mundo sensível. Já Aristóteles vai em outra direção, ele diz, não, o mundo sensível, ele tem o seu valor, tem a sua importância, por isso deve ser classificado, a gente deve avaliar, inclusive perceber suas transformações, suas modificações e explorar tudo que ele possui para ser explorado. E então, o método de pesquisa de Aristóteles envolvia essa classificação rigorosa dos objetos de estudo, das ciências responsáveis por eles. E ele classificou de três formas, de três tipos fundamentais. Primeiro, ele classifica as coisas como produtivas, que seria representado pela arte e pelas técnicas, como agricultura, tecelagem, engenharia, tudo que é técnico, tudo que é poético, tudo que é poiesis, ou seja, que é produção humana, tudo que é técnico. Inclusive, se ele estivesse em nosso tempo, a tecnologia, tecno, faria parte desse tipo de conhecimento produtivo, tá? A técnica de dirigir um carro, por exemplo, faria parte dessa técnica, desse conhecimento produtivo. Também ele classificava o conhecimento também como um conhecimento prático. Daí, o conhecimento prático tinha a ver com ética, com comportamento humano, com política. Então, tinha a ver com as ações práticas do ser humano. O que hoje muitas vezes é estudado pelo behaviorismo, né? No caso, pela psicologia behaviorista, ou pela sociologia, que estuda os comportamentos sociais, tá? Então, para Aristóteles, lá longe, né? Lá atrás, era o conhecimento prático. Tudo bem? As condutas do ser humano como indivíduo e cidadão. E também havia um conhecimento teorético, que daí tem como objetivo a reflexão e a busca de uma compreensão intelectual da realidade. Inclusive, nesse conhecimento teorético estaria inclusa a física, a matemática e a filosofia. Tá? Então, conhecimento produtivo, tem a ver com a técnica, com as técnicas, um conhecimento prático, que tem a ver com o comportamento humano, individual e coletivo, e o conhecimento teórico, tá bom? Então, é dessa maneira que ele dividia o conhecimento. Agora, outra pergunta que ele vai fazer no meio da sua investigação filosófica é, então, como é que a gente entende, compreende, capta esses tipos de conhecimento? Bom, obviamente que é por meio dos sentidos. Bom, ele vai chamar esses sentidos de sentidos próprios, tá? Então, audição, visão, olfato, que são capazes de detectar conhecimentos bastante próprios, específicos, como odores, como formatos, texturas, como sons, fazer essa distinção. Então, os nossos sentidos, eles são capazes de fazer esse tipo de apreensão desse conhecimento, ok? Mas para ele também existia uma espécie de sentido comum que seria capaz de captar formas sensíveis comuns, por exemplo, como a quietude, o movimento ou a grandeza. Nesse sentido, não são os nossos sentidos que conseguem captar, não é um sentido específico, mas seria
a integridade do ser humano. Todos os seres humanos possuem essa capacidade comum de detectar a grandeza, o movimento e a quietude. Ele vai chamar isso de sentido comum, tá bom? Ele considerava as sensações como marcas deixadas nos sentidos próprios e no sentido comum, pelas formas sensíveis. Então, as sensações são essas marcas. Como a gente sente o mundo, como a gente lê, interpreta o mundo. Daí, o que pode derivar delas? A fantasia, que é aquela coisa de você construir imagens das formas sensíveis. A fantasia brinca com os formatos, com aquilo que a gente conhece. Então, eu tenho um livro, a fantasia ela consegue imaginar esse livro em diferentes contextos, situações. Isso faz parte da fantasia, da imaginação. Essa coisa que muda inclusive os formatos, é a imaginação, a fantasia que nos faz, por exemplo, criar seres divididos, conectados, sei lá, você pode imaginar uma mulher, por exemplo, com um corpo de peixe, e aí a gente falaria das sereias. A gente pode imaginar, por exemplo, um peixe com uma cabeça de jacaré, com uma cauda de peixe, e assim por diante. É daí que formam muitas mitologias, muitas histórias. Então isso faz parte da fantasia, da capacidade de imaginação. Então, também existe a questão da memória, que é a capacidade da gente guardar, de conservar imagens das formas sensíveis. Quer dizer, eu sei o que é um cavalo, mesmo que eu não esteja diante de um cavalo aqui, mas porque eu captei, eu conservei, eu guardei a imagem das formas sensíveis. E também a questão da experiência, que é o resultado da acumulação de imagens sensíveis na memória. Quer dizer, quanto mais eu lido com um cavalo, quanto mais eu lido com qualquer coisa, com um livro, mais isso se transforma em uma experiência prática, tá? Isso tudo fala das sensações que nós temos. Então, olha que legal. A ideia de abstração de Aristóteles nada mais é do que a ideia de um intelecto que, por ter diferentes experiências com determinadas formas sensíveis, acaba absorvendo essa forma no pensamento, na memória, e a partir daí reproduzir esse conhecimento. Tá? Então, a abstração é isso. Então, imagine que você observe inúmeros cavalos. E você vê vários cavalos lá numa corrida de cavalos, e ao observar essa corrida de cavalos, você vê a diferença entre um cavalo e outro. E o seu intelecto, então, absorve essas diferenças e percebe qual é a essência daquilo que a gente pode chamar de cavalo. De tal maneira que você pode reconhecer um cavalo, ainda que ele seja de uma outra cor, ainda que ele tenha outras características em qualquer outro lugar, porque a sua mente abstraiu essa informação, esse conhecimento. Então, a abstração nada mais é do que isso. Uma vez que você tem a experiência, que os seus sentidos captaram as diferentes formas e transformações de um determinado elemento, aquilo entra dentro de si em forma de conhecimento. E você consegue reconhecer isso e classificar isso de uma maneira adequada. Quer dizer, eu posso ir no centro da cidade e observar as pessoas ali ao redor. E eu consigo fazer a distinção entre um ser humano e um cachorrinho que está ali, entre o farol e o carro que está passando ali. Eu consigo fazer diferenciação entre um prédio e uma barraquinha que vende pipoca. Por quê? Porque o meu cérebro já abstraiu, os meus sentidos já abstraíram todo aquele conhecimento, já absorveram o conhecimento do que é um e do que é o outro, e suas distinções, e suas transformações. Então não importa se eu estou vendo um carrinho de pipoca amarelo, verde, azul, com rodinha, sem rodinha, fixo, eu sei que aquilo é um carrinho de pipoca, porque eu
experimentei essa abstração. E é isso que daria a nós a capacidade de classificarmos os seres em espécies e gêneros tranquilamente, levando em consideração o conhecimento que a gente tem, sem ficarmos muito, vamos dizer assim, presos ao indivíduo em si, né? Aquele carrinho de pipoca em particular, mas pensando nos carrinhos de pipoca, entre aspas, estou usando esse exemplo, né? Na sua espécie, no seu gênero, no gênero dos carrinhos de pipoca, ou nos seres humanos, no gênero humano, na espécie humana e assim por diante. Tá? Nesse sentido, para Aristóteles, o conhecimento seria resultado da experiência e da abstração, ou seja, com base nas sensações geradas nos sentidos pelas formas sensíveis, o intelecto poderia realizar a abstração e, desse modo, alcançar as formas inteligíveis ou aprendíveis. Não existe essa palavra, mas só para você entender. Inteligível é aprendível, possível de se aprender, ou seja, as essências ou as ideias. Tá bom? Então essa é a ideia de conhecimento em Aristóteles, como ele classifica os tipos de conhecimento, como ele classifica os tipos de sensações e como ele vai lidar com esse conhecimento absorvido por esse processo que ele chama de abstração. Tudo bem? Vamos voltar aí ao vivo, tete a tete. Quem sabe você tem algumas perguntas a fazer e talvez a gente consiga ainda ter um tempinho aí para resolver as atividades da página 14 e da página 15. Bora lá!